Nos vídeos anteriores, ainda nessa série de vídeos sobre a ansiedade, a gente vem falando sobre a ansiedade real e a ansiedade como sinal e falando um pouco sobre esse lugar da perda do objeto amado, do objeto protetor, esse medo do desamparo. Então, de alguma forma, essa perda ou separação, ela poderá conduzir de várias maneiras a um acúmulo de desejos insatisfeitos e assim levar a uma situação de desamparo. Na ansiedade como sinal, como nós vimos no vídeo anterior, Freud relata que existe um mecanismo muito simples pelo qual o ego restringe a geração de experiências dolorosas. É como se fosse necessariamente uma forma de defesa. Dessa maneira, a libertação do prazer ela acaba ficando restrita em quantidade e seu início atua como um sinal ao ego que este fixe sua defesa normal em funcionamento. Observe como que a ansiedade também pode aparecer como uma forma de defesa, né? Como uma forma de dosar esse lugar do desprazer, para que ele seja dosado, para que ele venha em menores quantidades, em quantidades mais restritas. Bom, daí a gente faz um outro link com a noção da ansiedade em Freud e para a psicanálise. Estabelece-se de alguma forma assim, uma correlação também muito clara entre a angústia e o desamparo, como um fenômeno automático e como um sinal também que pode ser interpretado como um sinal de salvação. A gente de alguma forma acaba verificando que a angústia ela é um produto do desamparo mental da criança, né, em que ela se sente desamparada, em que ela sente que ela perde esse objeto protetor, esse objeto de amor. A angústia, de alguma forma, de alguma maneira, diferente da primeira teoria da angústia, ela tem a função de um sinal para evitar uma situação de perigo, sendo o maior dos perigos a possibilidade de separação da mãe. Então, nós, mais uma vez, criamos um novo link dessa noção de ansiedade que pode, inclusive, remontar ao nascimento da criança, ao parto, inclusive depois dos primeiros anos de vida, em que ela começa realmente a experimentar o mundo, a se alimentar, ela perde esse contato com o seio materno. Então, é interessante pensarmos um pouco também nessa noção para ampliar a noção da ansiedade para Freud e para a psicanálise. A ansiedade, ela passa então a ser compreendida como resultado de um aumento da excitação do ego. Ou seja, em um momento em que o nosso ego está, excitado, podendo produzir o desprazer, bem como o alívio por meio dos atos de descarga, essas cargas energéticas, essas catexias. E segundo o autor, quando a criança ela descobre pela experiência, pela vivência ali no dia a dia, que um objeto externo perceptível pode pôr termo à situação de perigo, em que ele pode acabar com essa situação de perigo, ela ou acabar, ou de alguma forma trazer essa vivência novamente dessa situação de perigo, ela acaba revivendo o momento que nós chamamos como o momento do nascimento. E é por isso que nessa perspectiva também cabe retomar a afirmação de Henke, em que ele fala que o processo do nascimento é a primeira situação de perigo e a convulsão econômica que ele produz torna-se de alguma forma o protótipo da reação de ansiedade. Então, protótipo como quase que uma forma, como um elemento fundador aí da ansiedade ou desse sentimento de ansiedade que quase todos nós experimentamos, De alguma forma, também é importante algumas indicações de leituras, e uma das indicações de leitura que nós fazemos para entender um pouco o lugar do desamparo em Freud, é O Futuro de uma Ilusão, Inibições, Sintomas e Ansiedade, O Mal-Estar na Civilização, porque esses textos, essas leituras constituem a teorização da problematização do desamparo. Por um lado, em O Futuro de uma Ilusão, Freud ele compreende o desamparo não como um momento do funcionamento do psiquismo, mas como uma condição que acaba acompanhando o sujeito por toda a sua existência, como sendo seu
próprio destino. Então, é uma das abordagens do livro Futuro de uma Ilusão. Agora, se nós caminharmos um pouco mais, a gente acaba ampliando essas noções, inclusive com alguns pós-freudianos. Vamos ver isso nos próximos vídeos. É isso.